Disposta a convencer o diretor, Michael Curtiz, ela conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia e ficou com o papel. Foi a performance de sua vida, ela conquistou seu único Oscar de melhor atriz e ressuscitou sua carreira. Ao deixar a MGM, Crawford estava correndo um grande risco. Se não tivesse sucesso na Warner Brothers, e rápido, sua carreira estava acabada. Mas Crawford se fortalecia com as situações arriscadas. Quando se sentia desafiada, quando se sentia por um fio, ela explodia de energia e ficava em sua melhor forma. Como Crawford, você às vezes tem de se forçar a entrar na zona de morte deixando para trás relacionamentos rançosos e situações confortáveis, cortando seus laços com o passado. Se você se colocar em uma situação sem saída, terá de fazer seu novo empenho funcionar. Trocar o passado por um terreno desconhecido é como uma morte e sentir esta finalização o despertará de novo para a vida. Converta isso em você contra o mundo. Comparado com esportes como o futebol, o beisebol é lento e tem poucas oportunidades para agressão. Isto era um problema para o batedor Ted Williams, que jogava melhor quando estava zangado quando sentia que era ele contra o mundo. Criar este estado de espírito no campo era difícil para Williams, mas desde o início ele descobriu uma arma secreta, a imprensa. Ele pegou o hábito de insultar os comentaristas esportivos, fosse apenas recusando-se a cooperar com eles ou ofendendo-os verbalmente. Os repórteres retribuíam escrevendo artigos fulminantes sobre seu caráter, questionando seu talento, trombeteando a mais leve queda em sua média de batidas. Mas era quando se via martelado pela imprensa que ele jogava melhor. Ele começava uma fúria de batidas, como para provar que eles estavam errados. Em 1957, quando levou adiante uma rixa que durou um ano com os jornais, teve sua melhor temporada e conquistou o título de melhor batedor na avançada idade, para um jogador de beisebol, de 40 anos. Como um jornalista escreveu, o ódio parece ativar seus reflexos como a adrenalina estimula o coração. A animosidade é seu combustível. Para Williams, a animosidade da imprensa e, com a imprensa, do público, era uma espécie de pressão constante que ele sabia interpretar, ouvir e sentir. Eles o odiavam, duvidavam dele, desejavam seu fracasso, e ele lhes mostraria. E mostrou. Um espírito combativo precisa de certo nervosismo, um pouco de raiva e ódio para alimentá-lo. Portanto, não se recoste na cadeira e espere que as pessoas fiquem agressivas, irrite-as, deixe-as furiosas, deliberadamente. Sentindo-se acuado por uma multidão de pessoas que não gostam de você, você lutará furiosamente. O ódio é uma emoção poderosa. Lembre-se, em qualquer batalha você está expondo seu nome e sua reputação, seus inimigos vão gostar de seu fracasso. Use essa pressão para lutar ainda mais. Mantenha-se inquieto e insatisfeito. Napoleão tinha muitas qualidades que o fizeram talvez o maior general da história, mas o que o levava ao auge e o mantinha ali era sua ilimitada energia. Durante as campanhas, ele trabalhava de 18 a 24 horas por dia. Se necessário, ficava sem dormir vários dias, mas a falta de sono raramente reduzia sua capacidade. Ele trabalhava no banho, no teatro, em um jantar. De olho em todos os detalhes da guerra, ele percorria quilômetros sem fim no lombo de um cavalo sem se cansar ou se queixar. Certamente Napoleão tinha uma resistência extraordinária, mas não era só isso, ele nunca se permitia descansar, nunca estava satisfeito. Em 1796, em sua primeira posição real de comando,
ele liderou os franceses em uma vitória notável na Itália. Em seguida, partiu para outra campanha, desta vez no Egito. Ali, descontente com o caminho que a guerra estava tomando e com uma falta de poder político que ele sentia estar interferindo em seu controle sobre questões militares, ele retornou à França e conspirou para se tornar primeiro cônsul. Conseguindo isso, ele imediatamente partiu para sua segunda campanha na Itália. E assim ele continuou, mergulhando em novas guerras, novos desafios, que exigiam dele recorrer à sua ilimitada energia. Se ele não enfrentasse a crise, morreria. Quando estamos cansados, muitas vezes é por nos sentirmos entediados. Quando não temos nenhum desafio real diante de nós, baixa uma letargia mental e física. Às vezes a morte vem só por uma falta de energia, Napoleão disse certa vez, e a falta de energia vem de uma falta de desafios, quando assumimos menos do que somos capazes. Arrisque-se e seu corpo e sua mente reagirão com um surto de energia. Faça do risco uma prática constante, jamais se deixe acomodar. Em breve, viver na zona de morte se tornará uma espécie de vício, você não vai conseguir viver sem isso. Quando os soldados sobrevivem a um esbarrão com a morte, com frequência sentem uma satisfação que querem repetir. A vida tem mais significado diante da morte. Os riscos que você continua assumindo, os desafios que você continua superando, são como mortes simbólicas que aguçam sua valorização da vida. Imagem. Fogo. Por si mesmo não tem força, depende de seu ambiente. Dele ar, madeira seca, um vento para soprar as chamas e ele ganha um impulso aterrorizante, cada vez mais quente, alimentando-se de si mesmo, consumindo tudo em seu caminho. Jamais deixe um poder tão grande ao acaso. Autoridade. Quando você vai sobreviver se lutar rapidamente e morrer se não fizer isso, esta situação se chama de zona de morte. Coloque-os em um lugar onde não tenham para onde ir, e eles morrerão antes de fugir. Se vão morrer ali, o que não poderão fazer? Guerreiros exercem sua força total. Quando guerreiros estão em grande perigo, então não sentem medo. Quando não há para onde ir, eles são firmes, quando estão profundamente envolvidos, não vacilam. Se não têm escolha, lutarão. A arte da guerra, Sun Tzu, século IV a.C. Inverso. Se a sensação de mais nada a perder pode impulsioná-lo para frente, o mesmo acontece com os outros. Você deve evitar qualquer conflito com pessoas nesta situação. Talvez elas estejam vivendo em condições terríveis ou, por algum motivo, sejam suicidas, seja como for, estão desesperadas, e quem está desesperado arrisca tudo em uma luta. Isto lhes dá uma vantagem imensa. Já derrotadas pelas circunstâncias, elas nada têm a perder. Você tem. Deixe-as em paz. Inversamente, atacar inimigos quando estão sem ânimo dá a você uma vantagem. Talvez eles estejam lutando por uma causa que sabem ser injusta ou por um líder que não respeitam. Descubra um jeito de desaninhá-los ainda mais. Tropas inseguras desanimam ao mais leve contratempo. Uma demonstração de força esmagará o espírito combativo delas. Sempre tente reduzir a sensação de urgência do outro lado. Faça seus inimigos pensarem que têm todo o tempo do mundo, quando você de repente aparecer na fronteira deles, estarão sonolentos, e você facilmente os vencerá. Enquanto estiver afiando seu espírito de combate, sempre faça o possível para embotar o deles. Parte 2. Guerra organizacional, de equipe. Você pode ter ideias brilhantes,
pode ser capaz de inventar estratégias invencíveis, mas se o grupo que você lidera, e de que você depende para executar seus planos, é indiferente e pouco criativo e se seus membros sempre colocam as prioridades deles em primeiro lugar, suas ideias não significarão nada. Você deve aprender a lição da guerra, é a estrutura do exército, a cadeia de comando e o relacionamento das partes com o todo que dará força às suas estratégias. O objetivo primário na guerra é dar rapidez e mobilidade à estrutura do seu exército. Isso significa ter uma única autoridade no topo, evitando a hesitação e a confusão da liderança dividida. Significa dar aos soldados uma noção do objetivo global a ser alcançado e a amplitude para agir a fim de realizar esse objetivo. Em vez de reagir como automatos, eles serão capazes de se mostrar insensíveis ao que está acontecendo no campo. Finalmente, significa motivar soldados, criar um espírito de corporação que lhes dá um ímpeto irresistível. Com forças assim organizadas, um general pode adaptar-se às circunstâncias mais rápido do que o inimigo, ganhando uma decidida vantagem. Este modelo militar é extremamente adaptável a qualquer grupo. Tem uma única e simples exigência: antes de formular uma estratégia ou agir, compreenda a estrutura de seu grupo. Você sempre pode mudá-la e redesenhá-la para se adequar a seus propósitos. Os 3 capítulos seguintes o ajudarão a se concentrar nesta questão crítica e lhe dar opções estratégicas, modelos organizacionais possíveis a seguir, assim como erros desastrosos a evitar. 5. Evite as armadilhas dos pensamentos em grupo. A estratégia de comando e controle. O problema da liderança de qualquer grupo é que as pessoas inevitavelmente têm as próprias prioridades. Se você for autoritário demais, elas se ressentirão e se rebelarão silenciosamente. Se você for muito complacente, elas se voltarão a seu egoísmo natural e você perderá o controle. Você precisa criar uma cadeia de comando na qual as pessoas não se sintam constrangidas por sua influência, mas sigam sua liderança. Coloque no lugar as pessoas certas, pessoas que executarão o espírito de suas ideias sem serem automatos. Comande de forma clara e inspiradora, concentrando a atenção na equipe, não no líder. Crie um sentido de participação, mas não caia no pensamento de grupo, a irracionalidade da tomada de decisão coletiva. Mostre-se como um modelo de justiça, porém jamais renuncie à unidade de comando. A cadeia quebrada. A Primeira Guerra Mundial começou em agosto de 1914 e, no final daquele ano, em toda a frente ocidental, britânicos e franceses foram apanhados em um beco sem saída com os alemães. Enquanto isso, entretanto, na frente oriental, a Alemanha estava derrotando os russos, aliados da Grã-Bretanha e da França. Os líderes militares ingleses tinham tentado uma nova estratégia, e o plano deles, apoiado pelo ministro da Marinha Winston Churchill e outros, era encenar um ataque a Galípoli, uma península no Estreito de Dardanelos. A Turquia era aliada da Alemanha, e Dardanelos era o portão de entrada para Constantinopla, a capital turca, hoje Istambul. Se os aliados pudessem tomar Galípoli, Constantinopla seria a próxima e a Turquia teria de sair da guerra. Além disso, usando bases na Turquia e nos Balcãs, os aliados poderiam atacar a Alemanha pelo sudeste, dividindo seus exércitos e enfraquecendo sua capacidade para lutar na frente ocidental. Teriam também uma linha de suprimentos aberta até a Rússia. A vitória em Galípoli mudaria o curso da guerra. O plano foi aprovado e, em março de 1915, o general Sarian Hamilton foi nomeado para liderar a campanha. Hamilton, aos 62 anos, era um hábil estrategista e experiente comandante.
Ele e Churchill tinham certeza de que suas forças, incluindo australianos e neozelandeses, levariam vantagem sobre os turcos. As ordens de Churchill foram simples: tomar Constantinopla. Ele deixou os detalhes para o general. O plano de Hamilton era desembarcar em 3 pontos no extremo sudoeste da península de Galípoli, assegurar as praias e correr para o norte. Os desembarques aconteceram no dia 27 de abril. Desde o início quase tudo deu errado, os mapas do exército eram imprecisos, as tropas desembarcaram nos lugares errados, as praias eram muito mais estreitas do que o esperado. Pior de tudo, os turcos revidaram inesperadamente, com fúria e muito bem. No final do primeiro dia, a maior parte dos 70.000 homens aliados tinha desembarcado, mas eles não conseguiam avançar além das praias, onde os turcos os deixariam cravados por várias semanas. Foi outro impasse: Galípoli tinha se tornado um desastre. Parecia que estava tudo perdido, mas, em junho, Churchill convenceu o governo a enviar mais tropas e Hamilton imaginou um novo plano. Ele desembarcaria 20.000 homens na Baía de Suvla, cerca de 32 quilômetros ao norte. Suvla era um alvo vulnerável, tinha um porto grande, o terreno era baixo e fácil e estava sendo defendido apenas por um punhado de turcos. Uma invasão ali forçaria os turcos a dividirem suas forças, liberando os exércitos aliados ao sul. O impasse estaria desfeito, e Galípoli cairia. Para comandar a operação em Suvla, Hamilton foi obrigado a aceitar o inglês mais antigo disponível, o general de divisão Frederick Stopford. Abaixo dele, o major Frederick Hammersley lideraria a 11ª Divisão. Nenhum destes homens era a primeira escolha de Hamilton. Stopford, um professor do exército de 61 anos, nunca tinha liderado tropas na guerra e via o bombardeio de artilharia como a única maneira de vencer uma batalha, e também era um homem doente. Hammersley, por sua vez, tinha sofrido um colapso nervoso no ano anterior. O estilo de Hamilton era informar seus oficiais sobre o propósito de uma batalha iminente, mas deixar a realização por conta deles. Era um cavalheiro, jamais indelicado ou prepotente. Em uma de suas primeiras reuniões, por exemplo, Stopford requisitou mudanças nos planos de desembarque para reduzir riscos. Hamilton polidamente submeteu-se à sua vontade. Hamilton tinha um pedido. Assim que os turcos soubessem dos desembarques em Suvla, mandariam reforços correndo. Hamilton queria que eles avançassem imediatamente para uma cadeia de montanhas a 6,5 quilômetros para o interior, chamada Tekietip, e chegassem lá antes dos turcos. De Tekietip, os aliados dominariam a península. A ordem era bastante simples, mas Hamilton, para não ofender seu subordinado, expressou-a em termos muito gerais. E o mais crucial, ele não especificou em quanto tempo. Foi tão vago que Stopford confundiu tudo. Em vez de tentar chegar a Tekietip o mais rápido possível, ele achou que deveria avançar até as montanhas se possível. Foi essa ordem que ele deu a Hammersley. E quando Hammersley, nervoso com tudo que se referia à campanha, transmitiu-a a seus coronéis, a ordem se tornou menos urgente e ainda mais vaga. Também, apesar de seu respeito por Stopford, Hamilton passou por cima do general de divisão em um aspecto: negou um pedido de mais bombardeios de artilharia para desagregar os turcos. As tropas de Stopford seriam 10 vezes mais numerosas do que os turcos em Suvla e Hamilton respondeu: mais artilharia seria supérfluo. O ataque começou de manhã cedo, no dia 7 de agosto. De novo, muita coisa deu errado. As mudanças de Stopford nos planos de desembarque causaram muita confusão.
Desembarcando, os oficiais começaram a discutir, incertos quanto às suas posições e objetivos. Eles enviaram mensageiros para perguntar qual era seu próximo passo: avançar, consolidar. Hammersley não tinha respostas. Stopford tinha ficado em um barco ao largo, de onde controlava o campo de batalha, mas nesse barco era impossível alcançá-lo com rapidez suficiente para receberem ordens imediatas. Hamilton estava em uma ilha ainda mais distante. O dia se passou em discussões e intermináveis envios de mensagens. Na manhã seguinte, Hamilton começou a perceber que alguma coisa tinha saído muito errada. Por um avião de reconhecimento ele soube que os pântanos ao redor de Suvla estavam vazios e sem defesa, o caminho para Tequitip estava livre, as tropas só precisavam marchar mas elas continuavam onde estavam. Hamilton decidiu visitar ele mesmo à frente. Chegando ao barco de Stopford no final daquela tarde, encontrou o general muito satisfeito consigo mesmo. Todos os 20.000 homens tinham desembarcado. Não, ele ainda não havia ordenado que as tropas avançassem até as montanhas, sem artilharia. Ele temia que os turcos contra-atacassem e precisara do dia para consolidar sua posição e desembarcar suprimentos. Hamilton esforçou-se para se controlar. Soubera uma hora antes que os reforços turcos tinham sido enviados correndo para Suvla. Os aliados tinham de assegurar Tequitip esta noite, ele disse, mas Stopford era contra marchas noturnas. Perigoso demais. Hamilton conservou a calma e polidamente se desculpou. Quase em pânico, Hamilton decidiu visitar Hammersley em Suvla. Surpreso, ele encontrou o exército descansando na praia como se fosse um dia de feriado. Finalmente localizou Hammersley. Ele estava no outro extremo da baía, ocupado supervisionando a construção de seu quartel-general temporário. Indagado por que não tinha se apoderado das montanhas, Hammersley respondeu que tinha enviado várias brigadas com esse propósito, mas elas tinham encontrado a artilharia turca e seus coronéis lhe disseram que não podiam avançar sem mais instruções. A comunicação entre Hammersley, Stopford e os coronéis estava demorando uma eternidade. Ele havia retornado a mensagem para Hammersley dizendo para proceder com cautela, descansar seus homens e esperar para avançar só no dia seguinte. Hamilton não conseguiu mais se controlar. Um punhado de turcos com poucas armas estava impedindo um exército de 20.000 homens de marchar a 6,5 quilômetros. Amanhã de manhã seria tarde demais, os reforços turcos estavam a caminho. Embora já fosse noite, Hamilton ordenou a Hammersley que enviasse uma brigada imediatamente a Tequitip. Seria uma corrida decisiva. Hamilton retornou para um barco no porto a fim de monitorar a situação. Ao alvorecer do dia seguinte, ele observou o campo de batalha com o binóculo e viu, horrorizado, as tropas aliadas recuando às pressas para Suvla. Uma grande força turca tinha chegado a Tequitip 30 minutos antes deles. Em poucos dias depois disso, os turcos conseguiram recuperar os charcos ao redor de Suvla e encurralar os exércitos de Hamilton na praia. Cerca de 4 meses depois, os aliados desistiram de seu ataque a Galípoli e evacuaram suas tropas. Interpretação: ao planejar a invasão em Suvla, Hamilton pensou em tudo. Ele compreendia a necessidade do elemento surpresa, enganando os turcos quanto ao local de desembarque. Ele dominava os detalhes logísticos de um complexo ataque anfíbio. Localizando o ponto-chave Tequitip de onde os aliados podiam romper o impasse em Galípoli, ele traçou uma excelente estratégia para chegar até lá. Ele até tentou se preparar para as contingências inesperadas que sempre podem acontecer em batalha.
Mas ignorou a única coisa mais perto dele, a cadeia de comando, e o circuito de comunicações pelo qual ordens, informações e decisões circulariam de um lado para o outro. Ele dependia desse circuito para lhe dar controle da situação e lhe permitir executar sua estratégia. Os primeiros elos na cadeia de comando eram Stopford e Hammersley. Ambos morriam de medo de riscos, e Hamilton errou ao não se adaptar às fraquezas deles. Sua ordem para chegarem até Tequitip foi polida, civilizada e pouco enérgica. Stopford e Hammersley a interpretaram segundo seus temores. Eles viram Tequitip como uma meta possível de ser alcançada depois de garantidas as praias. Os elos seguintes da cadeia eram os coronéis que liderariam o ataque a Tequitip. Eles não tinham nenhum contato com Hamilton em sua ilha ou com Stopford em seu barco, e Hammersley estava ocupado demais para liderá-los. Eles mesmos estavam aterrorizados com a ideia de agir por conta própria e talvez atrapalhar um plano que nunca tinham entendido. Eles hesitavam a cada passo. Abaixo dos coronéis estavam oficiais e soldados que, sem liderança, foram deixados vagando pela praia como formigas perdidas. A imprecisão no topo virou confusão e letargia na base. O sucesso dependia da velocidade com que as informações podiam passar em ambas as direções ao longo da cadeia de comando, de modo que Hamilton pudesse compreender o que estava acontecendo e se adaptar mais rápido do que o inimigo. A cadeia foi quebrada, e Galípoli foi perdida. Quando o fracasso assim acontece, quando uma oportunidade de ouro escorre por entre seus dedos, você naturalmente procura uma causa. Talvez você culpe seus oficiais incompetentes, sua tecnologia imperfeita, sua inteligência defeituosa. Mas isso é olhar para o mundo de trás para frente, é garantia de mais fracassos. A verdade é que tudo começa de cima. O que determina seu fracasso ou sucesso são o estilo de liderança e a cadeia de comando que você traça. Se suas ordens são vagas e sem entusiasmo, ao chegarem ao campo de batalha não terão sentido. Deixe as pessoas trabalhando sem supervisão e elas retornarão a seu estado natural de egoísmo. Elas verão em suas ordens o que querem ver, e o comportamento delas promoverá seus próprios interesses. A não ser que você adapte seu estilo de liderança às fraquezas das pessoas em seu grupo, é quase certo terminar com uma ruptura na cadeia de comando. As informações no campo de batalha vão demorar muito para chegar até você. Uma cadeia de comando adequada e o controle que ela lhe dá não acontecem por acaso, é sua criação, uma obra de arte que requer atenção e cuidado constante. Ignore-a por sua própria conta e risco. Como são os líderes, assim, como uma regra, serão os homens abaixo deles. Xenofonte, 430, 355, a.C. Controle remoto. No final da década de 1930, o brigadeiro George C. Marshall, de 1880 a 1958, pregava a necessidade de uma grande reforma militar. O exército tinha muito poucos soldados, eles eram mal treinados, a doutrina corrente não era adequada à tecnologia moderna e a lista de problemas continuava. Em 1939, o presidente Franklin D. Roosevelt teve de escolher seu próximo chefe do Estado-Maior do Exército. A indicação era crítica, a Segunda Guerra Mundial tinha começado na Europa, e Roosevelt acreditava que certamente os Estados Unidos estariam envolvidos. Ele compreendia a necessidade de reforma militar, portanto passou por cima dos generais mais antigos e experientes e escolheu Marshall. A indicação foi uma maldição disfarçada, pois o departamento de guerra era irremediavelmente disfuncional.
Muitos de seus generais tinham egos monstruosos e o poder de impor suas maneiras de fazer as coisas. Oficiais mais antigos, em vez de se aposentarem, assumiam cargos no departamento, acumulando bases de poder e feudos que faziam todo o possível para proteger